Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente está aqui para mais um Gotas de História da Arte, né? A gente falou na semana passada sobre o gótico e sobre outras manifestações da Idade Média, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o gótico porque o gótico é o fim da Idade Média e ele tem características muito interessantes. Talvez o que a gente consiga chegar mais próximo, né, na nossa lembrança ou algum arquivo de alguma imagem de viagem que a gente tem por algum outro lugar. Bom, a gente ainda está na Europa, tá? Então a gente está conversando sobre essa arte europeia. Ocidental. Eu tô começando a fechar um pouquinho mais o nosso nicho aqui nessa nossa primeira temporada de Gotas de História da Arte. Eu acho que a gente pode fazer temporadas infinitas disso, porque cada lugar, cada manifestação vai ter sua característica. Nesse momento eu tô começando com a linha do tempo aqui e a gente já passeou bastante e a gente chegou na Idade Média agora. E eu tô falando sobre essas representações da pintura e também das manifestações artísticas. Bem, tudo isso resumido em 5 minutinhos, então lembrando que a ideia não é esgotar, a ideia é justamente deixar você mais curioso e você partir daqui, pesquisar cada vez mais e saber que as coisas existem, né? E enfim, o gótico, o que acontece? A gente vai ter esse fim, né? Esse fim da Idade Média acaba que vai virar um estilo de época e esse estilo ele vai ser influenciado, ele vai ser expandido, né? E influenciar outras áreas e outras regiões da Europa também. O gótico nasce mais ou menos na França, mas ele recebe esse nome meio pejorativamente na Península Itálica. Ele vai receber a partir da palavra godo. E esse godo era como os italianos chamavam germânicos. Olha só, a gente tem que lembrar nessa época que não eram países ainda, né? Eram sociedades, cidades-estado, eram outras organizações que esses países que a gente hoje fala, eles tinham outras organizações econômicas e outras organizações sociais também. Então, essas tribos aí se falavam dessa maneira. Bem, e o que é o gótico? O gótico ele vai trazer para a pintura, principalmente, muitas coisas boas. Ele vai trazer para a pintura o fagulho, o gatilho para muitos desenvolvimentos que vão acontecer posteriormente. E aí a gente vai ter a influência ainda da arte bizantina. Olha como foi a arte bizantina, foi importante para a nossa arte ocidental aqui, para o nosso momento aqui, nossa linha do tempo e para essas manifestações. O que ela ainda traz? A representação dos ícones, né, das figuras religiosas, os céus dourados, a gente vai ter muito dourado ainda nessa pintura ou essas decorações da igreja, e tudo isso ainda é muito relacionado à fé. Por quê? A gente ainda está com uma igreja em expansão, uma igreja, se a gente for pegar o Gombrich para ler, o Gombrich é um historiador da arte, ele tem 3 capítulos grandes sobre essas manifestações religiosas, né? Ele fala, ele não fala exatamente Idade Média, ele dá um nome próprio para isso, né? A Igreja Triunfante, a Igreja Militante, e ele vai falando sobre essas manifestações da imagem para disseminar a cultura, né? A cultura religiosa cristã. E o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente está falando por um público analfabeto praticamente. Quem eram as pessoas que sabiam ler, né, nesse momento? O clero, os religiosos, alguns reis também. Nem todos tinham esse domínio da escrita ou da fala bem dita, né? Assim, a gente vai ver que isso vai sendo construído ao longo do tempo, mas primeiramente a gente vai ter o saber muito restrito nas pessoas de poder. Talvez a gente tenha isso até hoje, mas de alguma maneira aquilo era muito mais díspare. Então a gente vai ter as igrejas e o clero com aqueles saberes e algumas figuras religiosas também com saberes mais profundos do que outras, mas de alguma maneira o estudo estava ali. E aí, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, como é que você passa uma informação? Através da imagem. Isso fica muito mais confortável. Então, a imagem ali, ela serviu para uma catequese. Se eu não soubesse do que se tratava, mas olhava ali a figura de Nossa Senhora, a criança, se eu visse uma mãe com uma criança no colo, eu vou lembrar que aquela ali é Virgem Maria. E como é que Virgem Maria fazia na sua vida? Qual foi o exemplo que ela deixou? Então,
a passagem bíblica, a parábola, enfim, era feita dessa maneira. Eu ia saber entender aquela ideia por trás da imagem. Era assim que eu era educada naquela época, se eu não soubesse ler, né? Se eu não tivesse essa cultura inicial. Enfim, então a gente vai ver muito preso ainda às manifestações religiosas por uma questão de necessidade mesmo. A imagem e a arte ali estava a serviço de uma disseminação dessas ideias, dessa cultura da época, religiosa principalmente. E então a gente vai ver a decoração da igreja com muita pintura, muita escultura, muito mosaico e as próprias construções da igreja mudando também. Então a gente falou do período românico, que era aquele momento em que a gente vai ter aqueles castelos, aquelas fortificações. Quando a gente vê um filme de Idade Média, a gente vai ter essa construção melhor, né? Esse castelo como se fosse quase uma fortaleza. E passado um tempo, a gente vai ver que a arquitetura ela dá um salto muito grande e a gente consegue observar que muda um pouco o modo de construir. E esse modo da construção tem a facilidade de colocar janelas, e a janela, né, vai entrar mais luz. E para que isso aconteça, todo o esqueleto, né, de forças precisa estar para fora. Por que eu tô falando isso, né? Quando eu vou construir uma coisa que precisa de um grande buraco, se eu não seguro aquela parede, ela rui, ela vai cair. Então, para ela não cair, eu tenho que jogar a força que segura aquilo para os lados. Isso a gente chama de arcobotante. Quando a gente vai olhar a Catedral de Notre Dame, que ela tem parece aquelas garras todas que vão segurando ela para baixo, é justamente isso. Quanto mais alto for a minha construção, mais eu preciso que ela segure como se fossem umas raízes que vão para o chão. E essas raízes a gente vai chamar de arcobotantes. Quem gostar de animação pode assistir o Corcunda de Notre Dame da Disney, que é super bonitinho e que lembra, né? Ele é baseado na literatura do Victor Hugo, conversando sobre essa época sobre uma ideia da Notre Dame ali, né, da catedral. Mas eu acho que basta o Corcunda de Notre Dame da Disney e funciona só pra gente ter a imagem, né? Assim, ver a catedral, você pode pesquisar no Google, enfim. Mas se quiser ver mais ou menos como ela era por dentro e tal, essa ideia bonitinha do filme da Disney. Você pode ver com os filhos, que não tem problema, você tá ali criando memória pra você. Bom, e a gente vai ter os vitrais também. Os vitrais vão ser coisas muito interessantes que vão surgir ali na Idade Média, no fim desse gótico. E a gente pode pensar o seguinte: quando eu entro numa igreja gótica, a ideia é que eu fique pequeno em relação à grandiosidade de Cristo, de Deus, né? De Deus, melhor do que Cristo. Então, todas aquelas pontudices, né? Tudo aquilo que for construído tudo para cima, era justamente para que eu ficasse mais próximo lá, ó, que eu chegasse perto do céu. E aí essas igrejas são compridas, e umas tem umas agulhas bem pintudas assim para cima e com aquele vitral todo. Imagina, né? Se eu hoje, com muita informação, chego num local desse, já fico assim extasiada, vamos voltar e pensar naquele homem da Idade Média, que tinha poucos lugares para ir, que tinha pouca coisa para se fazer e que a igreja era praticamente o shopping center da época, era o único lugar de encontro, local que ele fosse sair um pouco daquela rotina de trabalho que ele tinha. Então, e ainda mais aquele vitral, aquelas luzes entrando através daquelas coisas coloridas. Olha como aquilo devia trazer um êxtase enorme. Nossa, aqui é o lugar de Deus, eu me sinto na paz, eu me sinto muito bem. Enfim, de qualquer maneira, era essa ideia, assim, era uma ideia opressora, né? Porque eu vou ver que eu vou ficar pequena em relação a Deus é muito maior do que eu sou o ser pecador, mas eu trabalho para ele também, né? Então, enfim, aí a gente entra nas culpas religiosas, não é bem essa ideia que eu quero conversar, mas dentro da arte a gente tem que ver que essas influências vão ser constantes. Mas é muito interessante a gente ver essas manifestações aparecendo na arte. Então, na hora que a gente vê uma imagem, principalmente uma imagem de culto religioso, que hoje pra gente a gente aprecia com um olhar de pura manifestação artística, tem que lembrar que ela estava ligada a alguma coisa. E normalmente está ligada a uma passagem, a uma ideia, a uma manifestação da catequese ali por parte desse clero que tinha o poder da leitura, da palavra, e para quem não tinha, que eram os analfabetos, as pessoas comuns que entravam ali, elas podiam entender através da imagem. Era essa a função
mais importante da imagem nessa época. Gente, lembrando que cada gotinha aqui, né, é um oceano de informação, então se vocês quiserem aprender mais sobre isso, não vai ser nesses 9 minutos, eu tô aqui só para dizer como era, e aí cada um de vocês aí pode pesquisar cada vez mais o que interessar dentro do que a gente conversou por aqui. Bom, eu espero que vocês gostem das minhas gotinhas de história da arte aqui. E se vocês gostam, compartilhe com seus amigos, mostre para quem você acha que também vai se interessar e que fica legal quando a gente vai ver uma exposição, ou então vai ler um livro, vai ver um filme, já começa a entender um pouquinho mais daquela cultura, ou então das cenas, do que tá ali por trás da história que eles estão contando, né? É bom saber ninguém tira da gente, né? Então eu espero que vocês gostem, dê seus likes aqui, compartilhem e me ajudem a passar mais essa informação e espalhar mais arte por aí. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!